Sim, concurseiro, a nossa aula de hoje é sobre concordância e regência. Você gosta desses assuntos? Então, ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber a notificação de todos os nossos episódios de forma gratuita para você no canal do Mestre Mário. Então, a primeira questão aqui, ela está contemplando o quê? Concordância. Quando você se deparar com questão sobre concordância, você já sabe. É a concordância, o verbo precisa de concordar com o sujeito. Então, vou colocar aqui, ó. É a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Imagino que você já saiba isso daqui. É muito importante. É a concordância do sujeito com o verbo, do verbo com o sujeito em número e pessoa. Tem concordância? Questão de nível médio da Banca Selecom. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar o verbo. A partir dali você vai identificar o sujeito. Esta questão já trouxe de uma maneira mais fácil, o que pede. O verbo alterar encontra-se no plural por concordar com o sujeito. Então, se esse verbo está no plural, eu preciso de o quê? De um sujeito também no plural. Então, aqui todos estão no plural. O que eu tenho de fazer agora? Identificar o sujeito para ele. Qual a dica que eu deixo para você de concordância? Você vem, circula o verbo e faz a pergunta. Ok? Quem praticou a ação de alterar ou o quê? Aí nós vamos ler. As condições estruturais e econômicas são responsáveis pelas desigualdades entre os sexos, implicando situações que alteram. O que pratica o que pratica a ação de alterar as situações. Você observa que aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. O pronome relativo é aquele que se refere, que retoma o termo anterior. Situações que alteram. O que altera? Quem pratica a ação de alterar? No caso, o que? Então, situações. Então, aqui a gente já gabaritou. Letra D de doce é a resposta, porque estava muito fácil esta questão. Para a próxima, agora já começa a Selecom ser Selecom. Bem como ela não exige muito em ortografia, acentuação, concordância ela aperta bem. Vamos ver aqui, a concordância verbal apresenta-se correta em 1/3 dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança. O verbo ser concorda com o sujeito constituído pela expressão partitiva 1/3 e substantivo no plural. O que disse aqui? Ele afirmou, ele não está perguntando nada. Pare o vídeo, resolva a questão e vamos ver se você vai conseguir gabaritá-la. Já resolveu? Então vamos dar sequência aqui. Quando fala aqui no enunciado 1/3, aí nós temos aqui 1/3 do cerca de 820 mil. Então, o verbo concorda com o sujeito constituído pela expressão partitiva, olha aqui. Aqui observa que é um cerco, já confundi. 1/3 do cerca de 820 mil. Então, ela concorda com a expressão partitiva 1/3 e substantivo no plural. O que quer dizer isso aqui? Quando aparecer uma expressão partitiva seguida de substantivo no plural, o verbo pode concordar. Se eu disser aqui, eu tenho um exemplo aqui mais à frente, mas se eu disser assim, ó, grande parte dos moradores, e agora? Saiu ou saíram? É isso que eu quero saber. Saiu ou saíram? Grande parte, aí o que quer dizer? Então você observa. O que é essa expressão partitiva? Expressão partitiva ela indica que é uma parte de alguma coisa. Então, seguida de substantivo no plural, a regra é bem simples. Pode concordar com a expressão partitiva ficando no singular, então, grande parte saiu, ou eu posso dizer o quê? Os moradores saíram. Então, as duas são corretas. Aqui, se tivesse falado assim, em 1/3 dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança ou são crianças. Eu poderia falar o quê? A maioria das pessoas são crianças. Por quê? Estará concordando com o substantivo no plural.
A Selecom cobra muito esta regra, então memorize. Expressão partitiva seguida de substantivo no plural pode ficar no singular ou no plural. O jovem e a aqui, ó, primeira coisa, tem concordância verbal, circule o verbo e faça a pergunta. Quem estava perto do local? O jovem e a família. Então aqui eu tenho o quê? Sujeito composto. Então você já anota aí, nem precisa porque você já sabe. Com o sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então o jovem e a família, o correto seria o quê? Estavam. Mas agora vem a expressão mais de um. E agora, mais de um adolescente correu, mais de um significa que são dois, o que é? É o que a gente precisa de ver agora. Quando o sujeito é a expressão mais de um, acompanhada de um substantivo, olha o sujeito aqui, ó. Quem correu? Mais de um adolescente. Então, mais de um, acompanhado de um substantivo, o verbo fica no singular. Apareceu a expressão mais de um, verbo no singular. Lembre-se disso daqui. Ah, mas mais de um não são dois? Não, vai concordar com o número aqui. Ó. Um correu para ficar num bom local. Então, aqui a concordância apresenta-se correta na letra B. Então, mais de um adolescente correu. Aí eu coloquei uns outros exemplos aqui, ó. Mais de um aluno se cumprimentaram. Mestre, mas você acabou de falar que se tem mais de um, o verbo está no singular. Falei mesmo. Mas, quando indicar o que aqui? Reciprocidade. Se indica reciprocidade é porque precisa de ter duas pessoas. Então, um cumprimentou o outro cumprimentou um. Então, a expressão mais de um quando indicar reciprocidade, verbo no plural. Ou então, quando ela for repetida. Mais de um aluno, mais de um professor, mais de uma pedagoga, 3 pessoas. Então, saíram, aí o verbo vai para o plural. Português seria excelente se fossem só as regras, né? Mas as exceções pegam muito. Primeiro aparece mais de um, ok, singular, mas aqui ainda se indicar reciprocidade ou for repetido, plural. Discussões, primeira coisa, circule o verbo. O que não leva a lugar nenhum? Discussões. Sujeito no plural, você já sabe, o verbo precisa de estar no plural. Então, discussões levam. Já é 2 horas ou já são 2 horas? E agora, hein? Tem dúvida? E o que diz? Vamos ver? Aqui nós já temos a explicação para o caso do verbo ser quando está indicando horas. Quando indicam horas, o verbo ser, quando indica hora, o verbo ser concorda com a expressão numérica mais próxima. Então, 2 são, então. Já são 2 horas. Hoje são 19, não é isso? Hoje são 19, ok? Ou então, hoje é dia 19. Verbo ser indicando horas, o verbo vai concordar com a expressão numérica. Já são 2 e já é 1. E se eu dissesse bateu ou bateram, vou colocar não sei o que, 2 horas. E agora? O que vai ser então aqui? Ó? Bateram 2 horas. Por quê? Olha aqui de novo, os verbos dar, soar e bater, eles concordam com o número de hora quando não há o sujeito explícito. Vamos ver daqui a pouco. Bateram 2 horas, soaram 2 horas, deram 2 horas. E se eu colocar aqui agora o relógio, bateu ou bateram 2 horas? O relógio bateu. Quem bateu o relógio? O sujeito no singular, verbo também no singular. Aí o examinador vem aqui e coloca bateram 2 horas no relógio da igreja. Aí você fala assim, ah, mas apareceu o relógio. Não, isso aqui é uma adjunta adverbial. É o lugar onde bateu, ok? Então, se aparecer o sujeito aqui, vai concordar com ele, senão vai concordar com o número de horas. Interessante. Vamos ver o que pede. A frase correta em relação à concordância verbal é: como regra geral, a concordância verbal ocorre entre o verbo e o sujeito da frase. Ok.
A taxa de mortalidade caiu. Aí você já vem, vai se lembrar do mestre Mário que caiu a taxa. Sujeito no singular, verbo também no singular. E agora? Eita, agora apareceu, hein? Nem eu, nem tu e nem ele estavam no lugar. Vamos deixar essa para depois. Jovens e adolescentes, melhor, pare o vídeo e resolva a questão. Quero ver gabaritar esta. Gabaritou? Deixe nos comentários. Errou? Errei por causa disso. Quero ver, hein? Jovens e adolescentes em situação de risco precisa de apoio. Aí você já, aqui já é mais fácil. Quem precisa de apoio? Jovens e adolescentes. Sujeito aqui. No plural, ah, mestre, mas isso daqui é um sujeito composto certinho. Observe aqui, ó, sujeito composto exige o verbo no plural. Precisam de apoio. Então, já descartei. A ajuda do corpo de bombeiros foram bem recebida. O que foi bem recebida? A ajuda. Ah, mas aqui tem bombeiros, isso aqui. Você tem de identificar o quê? O núcleo do sujeito. Então, a ajuda foi bem recebida. Muitos não refletem. Quem pratica a ação de refletir? Muitos, aqui no plural, o sujeito no plural, o verbo também no plural. Aí você já gabaritou a questão. Sem sofrimento com a letra A que está errada. Quando aparecerem nem ou e deram a ideia de exclusão, verbo no singular. Por exemplo, João ou José se casará, vou colocar aqui, ó, vai se casar, vamos mudar aqui, né? Porque senão já vai entrar questão de colocação pronominal, aí já é mais completo. Vai ou vão se casar com... Nossa, aqui ficou ruim, hein? Vou consertar aqui. Se casar com Maria. Só um deles vai praticar a ação de casar. Então, João ou Maria está indicando exclusão, então o verbo no singular. João ou José vão se classificar para as Olimpíadas. Aí os dois, aí sim, aí seria vão, ok? Apareceram as palavras nem ou indicando exclusão, verbo no singular. Nem eu, nem tu e nem ele estavam no lugar perto de cá. Está dando a ideia de exclusão. Agora, se a mesma ideia for comum a todos, aí irá para o plural. Então, mas aqui, esta questão, essa alternativa, ela é ambígua. O que você pode observar aqui? Que pode ser dar tanto a ideia de inclusão ou de exclusão. Nem eu, nem tu e nem ele estava, só um. Nenhum deles estava. Só que aqui entra uma outra regra também. Quando aparecerem os sujeitos aqui, olha aqui, eu, tu, ele, aparecer o sujeito aqui, o pronome de primeira pessoa, de segunda e de terceira, o verbo vai para o plural na primeira pessoa. Então, nem eu, nem tu e nem ele, se fosse no plural, seria o quê? Estávamos. Por quê? Eu falaria o quê? Nós estávamos. Então, não pode ser aqui estavam, não. Ah, mas se tivesse dando ideia de exclusão, aí seria estava. Só um. Mas aqui, olha aqui, é o mesmo caso. Ó, se eu disser assim, ó, eu, você e João foram? Não, se tem eu estou no meio, são várias pessoas, nós. Então, o quê? Nós fomos. Então, o correto aqui seria o quê? Estávamos. Então, por isso, descartei a alternativa A. A frase está correta quanto à concordância verbal. Em qual opção? Primeiro ponto, identifique o verbo e faça a pergunta. Vamos ver aqui. Ó. Se situa, quem ou o que se situa em grupo considerado de risco? No Brasil, atualmente, 7,8% de adolescentes. Gente, tem aqui porcentagem, o verbo concorda com o numeral. Então, 7,8% situam-se. Agora, está acompanhado aqui de um substantivo no plural. Ok, vai concordar com o substantivo no plural. Se ele está no plural, situam-se também. Então, já descartei a primeira alternativa. Ah, mestre, mas aqui seria o quê? 7,8% de adolescentes e jovens. Ok, não tem problema. Mesmo que fosse sujeito composto, exigiria um verbo no plural. Mesmo se fosse, aqui não é.
Tendo em vista a qualidade de vida da população de antigamente, quantos cuidados não ter? Circule o verbo e faça a pergunta. Quem está praticando a ação não ter cuidado? As nossas bisavós. Então, as nossas bisavós, eu falaria o quê? Elas teriam algum cuidado. Gente, quando eu falo, identifique o verbo e faça a pergunta. Porque senão, se fosse aqui, por exemplo, quanto cuidado não teria? Aí você vai, sim, aqui o verbo está concordando com o sujeito que vem antes. Mentira. O sujeito pode vir depois, então. Quem não teria os cuidados? As avós. Então, as avós não teriam. Continuando. Dentre as pessoas mais saudáveis, as menos preocupadas, talvez não se encontre, já vou aqui, ó. Talvez não se encontre quem aqui, ó. Quem está praticando a ação de se encontrar? Talvez não se encontre quem. Então, aqui você vai observar o quê? Quem se encontra. Então, aqui o verbo está correto. Não se encontre quem não tenha comido alimentos industrializados na vida. Para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causa. Quem não tem ideia, aquelas. Então, aqui, ó, sujeito no plural, verbo também no plural. Simples assim. Ok? Do mal que causam. E agora? Quem está praticando a ideia de causar? Aí a gente tem que voltar, olha aqui. Talvez não se encontre quem não tenha comido alimentos industrializados na vida, para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causam. Então, poderia ser o quê? Daquelas que causam mal, ou então dos alimentos industrializados. Olha aqui, alimentos industrializados no plural. Então, não importa, você nem precisa de sofrer, não. Como um está no plural, o outro também, o verbo tem de estar no plural, ok? Então, isso aqui já facilita muito. Então, a alternativa C está correta. Modelos mais avançados, sofisticados e eficientes de aparelhos para exames na área médica, como costumava ser o tomógrafo, quando surgiu, o que está presente? Modelos. Aí o examinador vem aqui e coloca, olha onde está o verbo e olha onde está o sujeito. Aí você tem de ter muita atenção mesmo. Então, eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. O verbo tem de concordar com o sujeito. Modelos estão o quê? Presentes nos melhores hospitais. Modelos estão presentes. Simplifique assim. Então, aqui a alternativa C que está correta. Na frase, é maior o número de mulheres que não se exercitam, cerca de 51%, enquanto os homens é de 46%. Os homens, aí você achar que não deveria ser os homens são? Não. É maior o número das mulheres aqui, o número cerca de 51%, o número é de 43%. O verbo exercitar concorda com o substantivo mulheres. Ok. Cadê? Quem pratica a ação de exercitar? Mulheres. Agora vamos ver, a concordância verbal, não. Gente, se tem não, você vá lá e circule e coloque dentro de um quadrado. Onde está errado? Nem muito calor, nem muito sol fazem mal. Deixo aqui também. Já parou o vídeo? Resolveu a questão? Vai gabaritar ou não? Vamos ver se tem mais fáceis. Saúde e educação são assuntos em destaque. Ok, o que é assunto ou quais são os assuntos? Olha aqui, verbo no plural, o sujeito precisa de estar no plural. Sujeito composto exige o verbo no plural. Descarta a alternativa B, que eu preciso de uma que esteja errada. O diretor foi um dos que mais participou do evento. E agora? Quando aparece a expressão, já vimos isso hoje, um dos que, aí o verbo pode estar no singular ou no plural. Participaram. Melhor, ainda não vimos um dos que. Nós vimos foi outra questão lá que é muito cobrada também, mais de um. Então, um dos que mais participou, eu poderia falar também, ele foi um dos que mais participaram. A expressão um dos que, há uma certa divergência entre alguns gramáticos, mas para a maioria deles pode ser usado tanto no singular quanto no plural. A multidão invadiu o espaço de forma desordenada. Quem invadiu o espaço? A multidão, sujeito no
singular. O verbo precisa de estar no singular. Então, aqui também está correto. Eu preciso dar errado. Pronto, gabaritei sem sofrer. Nem muito calor, nem muito sol faz bem. Acabamos de ver nem e nem. Eu falei, quando indica exclusão singular, mas se for inclusão, soma. Olha aqui, nem muito calor, nem muito sol. Ou seja, nem sol e nem calor. Os dois aqui não fazem bem à saúde. Aí você já sabe que nem muito calor e nem muito sol. Então, são os dois. Então, aqui está dando uma ideia de adição. O verbo teria de estar no plural. Um verbo transitivo indireto é apresentado. Isso daqui já vem as questões sobre regência. Gente, se fala sobre regência, tem uma aula aqui no canal sobre transitividade verbal. Procure porque é muito importante. Primeira coisa, regência você tem de saber. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Então, nós temos de saber se eu preciso de quê? Onde pede um V, T, I. Outra maneira também. Aí você vai fazer a pergunta com o verbo transitivo indireto. Ele gosta de quê? Quando você faz a pergunta com de quê, de quem, em quem, a quem, para quem, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Ele reverteu o quê? O jogo. Traga a frase para o seu cotidiano. Ontem o time tal reverteu o placar, reverteu o placar. Não pediu preposição. Verbo transitivo direto. Aí ele concluiu o quê? A tarefa, verbo transitivo direto. Dados preliminares sugerem, ele sugeriu o quê? Verbo transitivo direto. Que as consequências econômicas. Então aqui você, quando começar por uma conjunção integrante, a banca não vai cobrar isso. E você pode observar o quê? Questão de nível superior. Sempre nas nossas aulas terão também questões de nível superior. Então, ele sugere o quê? Verbo transitivo direto. Elas afetaram o quê? A vida das pessoas. Verbo transitivo direto. Em todos os países, as mulheres representaram apenas o quê? As mulheres representaram o quê? 27,5%. Descarto. Por último, o relatório ele apela para que verbo transitivo indireto. Você nem precisava de sofrer. Por quê? Para é uma preposição. Aí você já sabe, verbo transitivo indireto é aquele verbo que vem acompanhado de preposição. Então aqui já vim, gabaritei a questão. Que incorporam o que? Práticas, aqui é verbo transitivo direto, mas lá pediu um verbo transitivo indireto, um VTI. No fragmento, vamos ver o que pede. A crase deve ser empregada por esta mesma regra em. Então já achei a crase aqui, nem vamos ler tudo. Olha aqui, que se interessa. Quem interessa a alguém, não é isso? As eleições interessam às elites. Então, verbo transitivo indireto. Interessa a alguém, mas o a de às elites. Então, deu às aqui. E agora? Interessa aos atos. Eu sempre utilizo atos. Então, a crase aqui está correta. Agora, o que você tem de observar? Que é a mesma regra. De repente, a crase esteja correta, mas eu preciso dela ser empregada pela mesma regra. As reformas econômicas... palavra no masculino, eu já sei. Não tem crase, já descarto. Será que tem alguma que tenha verbo aqui também? Disposta a aceitar as imposições. Verbo aqui. Já venho e descarto. Ele aceitou o quê? As imposições. Com verbo transitivo direto eu não uso crase. E agora? A justiça brasileira adota uma legislação à moda brasileira. Tem de ter crase. Quem obedece, obedece a alguém. As duas têm. Então, questão anulada, certo? Não. Questão do ano 2021. Fique atento. Então, tem que ser pela mesma regra. Então, ali eu observo que o termo anterior exigiu a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, mas o a de constituição. Então, por isso que aqui vai ter crase. É o mesmo caso de interessa o a,
mais o as de as elites. Então, o quê? Por que tem crase? É que eu tenho a palavra anterior exige a preposição a mais o artigo definido feminino as. O verbo anterior exige a preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, a alternativa D está correta. Aqui tem crase também? Sim. Então, aqui mas não é pelo mesmo motivo. Aqui o examinador pegou pesado. Olhos de Lins, leiam com muita atenção. Por exemplo, e se fosse legislação a mineira, tem a frase famosa, tutu a mineira tem crase ou não? Tutu a mineira tem crase por quê? Porque está subentendida a palavra moda, tutu a moda mineira. Então, tem crase. Show de bola? Encerro nossa aula por aqui. Deixe um like e daqui a alguns dias mais episódios da nossa série Edital Total.